Oi, gente! Na aula de hoje nós iremos falar sobre a Revolução Francesa. Bom, esse movimento foi altamente inspirado pelo Iluminismo. Nós sabemos que foi um período de muita mudança social. Para começar, nós falaremos hoje sobre o processo que deu origem a essa revolução e quais são os motivos pelo qual ela ocorreu. Então vamos começar falando aí sobre a divisão dos estados, né? Quem são esses estados? Para começar, temos o primeiro estado, que é formado pelo clero. Temos o alto clero, que são nobres que ingressam na igreja, e o baixo clero, que é formado pelo povo, que ingressa na igreja. Esse estado, que é o primeiro, ele tem isenção de impostos, foro privilegiado. Além disso, eles controlam as instituições de ensino. Temos também o segundo estado, formado pela nobreza, e esses nobres também tinham foro privilegiado, não pagavam impostos, além de receberem pensões e até mesmo impostos de outras pessoas que fossem subordinadas a eles. Bem, não trabalhavam, isso é muito importante. Eles, juntando o primeiro e o segundo estado, nós temos cerca aí de 3% da sociedade francesa da época. E aí temos depois o terceiro estado, que são os outros 97, 98% da população, que é o povo, né? E era variadíssimo o terceiro estado, porque tinham médicos, advogados, camponeses, todo tipo de trabalhador estava envolvido aí, né? E até pessoas que não trabalhavam. Então, assim, o povo era muito diversificado na época. Agora vamos pontuar problemas que levaram à crise. Primeiro, a questão dos gastos excessivos da coroa, né? Eles não estavam tendo dinheiro para manter todo aquele luxo, toda aquela pompa por tanto tempo. Segundo, inverno rigoroso que acabou destruindo boa parte da produção de alimentos e isso fez com que houvesse fome no território. Terceiro, questão social. A questão social era muito complicada, porque mesmo vendendo título de nobreza para os burgueses que pertenciam ao terceiro estado, o rei não estava conseguindo simplesmente agradar o terceiro estado, né? E a gente sabe que existiam regras muito rígidas. Por exemplo, se uma mulher que fosse nobre se casasse com um burguês do terceiro estado, ele não poderia sentar na mesa para jantar com ela. Teria que sentar com os criados. Quer dizer, regra social que atrapalhava muito a sociedade daquela época, né? E aí, todo esse processo acabou desencadeando uma crise muito grande que a França enfrentou. Bem, o rei se viu na postura, né, teve que ter uma postura de tentar resolver o problema. E a primeira medida que o rei toma é convocar, pensar, aliás, no que fazer para melhorar a questão da arrecadação. Então, inicialmente ele pensa, então vamos cobrar imposto do clero, da nobreza, de repente assim as coisas melhoram para a França. E aí quando o clero e a nobreza descobre essa ideia do rei, ela mesmo manda demitir os conselheiros do rei e, enfim, fazem um barulho muito grande, e isso acaba atrapalhando o processo que o rei queria implantar. E aí o rei decide chamar um economista, um Necker, e esse homem, ele simplesmente teve a função de reunir os três estados para decidir junto o que seria feito, né? Como que vamos resolver essa situação? E aí, na hora que decide fazer essa votação, o primeiro e segundo estado decidem votar por estado. Então, se fosse por estado, seria da seguinte maneira. Vamos supor que um voto para cada estado, temos 3 estados. Óbvio que o primeiro e o segundo estado iriam votar juntos, né, para não perder benefícios e tudo mais. E quem ia passar o aperto seria o povo. Então o povo se rebelou e falou: olha, não, nós queremos o voto por pessoa. E aí é óbvio que o povo ganharia, porque o povo é a maioria. Como que o rei faz nesse momento? Ele dissolve a assembleia, porque não tem condição. E ele ainda fala o seguinte: olha, isso aí foi de ordem apenas para consultar vocês não estão mandando nas decisões, né? E aí fica uma situação bastante complexa nesse período. Bem, nesse momento, o povo decide se rebelar contra o que estava acontecendo.
Bom, como que isso acontece? O povo simplesmente desafia a ordem real, como fala aqui, declarando-se em Assembleia Geral. E eles afirmaram que só se dissolveriam quando tivesse redigido uma constituição para a França, uma constituição que agradasse, obviamente, a eles, né? E as notícias do que acontecia naquele momento difundiam-se pelas ruas de Paris. Olha como é que foi tomando uma proporção maior, motivada por um crescente descontentamento em relação à autoridade real. Então o rei agora já não estava agradando a ninguém nessa altura do campeonato, né? A mobilização popular fortalecia a ação dos deputados e da Assembleia Nacional Constituinte e levava o rei a tomar medidas cada vez mais impopulares, porque para tentar manter o controle, o rei ficou numa situação muito difícil, né? Ele acabou tendo que desagradar a todos, porque se ele fosse a favor do primeiro e segundo estado, o terceiro estado era o maior, ia ficar contra eles. Se ele fosse a favor do terceiro estado, ele ia perder o segundo e o primeiro, que também eram muito importantes e tinham uma força muito grande. Então, acontece uma explosão revolucionária. É a população que acompanhava os acontecimentos com esperança, né, de que mudasse alguma coisa. E boatos rolaram na sociedade também que o Luís XVI prenderia os representantes do terceiro estado que tentassem ir contra esse processo que ele estava tentando impor, né, de mudança, e uma mudança que vinda dele, né. E aí o povo começou a ficar enfurecido e começou a pensar numa forma de travar as ideias do Luís XVI. E aí eles invadem a Bastilha, que era um símbolo de poder do rei. Porque, para quem sabe, a Bastilha, para quem não sabe, né, eu vou dizer aqui, a Bastilha era uma prisão onde o rei mandava prender quem ele quisesse, e era um símbolo de autoridade, de supremacia do rei. Isso significa que agora o povo estava tomando a Bastilha e dizendo, olha, não tem mais soberania, não tem mais essa força que você diz que tem, né? Isso foi uma atitude do povo em mostrar o seu poder. Bem, a mobilização da França também chegou ao campo e uma população faminta, submetida por pesados tributos e obrigações que só agravavam a miserabilidade, passou a invadir propriedades, a atear fogo e destruir castelos, a massacrar os seus senhores. Olha que interessante isso. Os camponeses enfurecidos voltaram-se para a sociedade de privilégios e de seus símbolos. Paralelamente a esses acontecimentos, os deputados dissidentes comunicavam a Constituição. No entanto, antes que ficasse pronta, em 26 de agosto de 1789, aprovaram a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão. Então, os camponeses ficaram enfurecidos nesse processo. A gente fala que foi um período de grande medo, eles simplesmente invadiam, quebravam tudo, para mostrar que eles estavam ali, que queriam mudança, que queriam acabar com aqueles privilégios, e queriam também a parte do que era direito deles. E aí, enquanto isso acontecia, como diz aqui o texto que eu estou lendo para vocês, também acontecia paralelamente às leis. A Constituição estava sendo elaborada, estava sendo criada. E aí vem os direitos do homem e do cidadão. Que isso traz aí uma mudança muito grande. Vocês vão ver aqui que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão está ainda hoje entre os principais documentos inspiradores dos pactos firmados para estabelecer uma sociedade que garanta os direitos essenciais, ou seja, combata a opressão, a discriminação e defenda a igualdade. Bom, entre essas iniciativas se inspiravam a Declaração de 1789, essa Declaração dos Direitos dos Humanos, no caso, a universal, aprovada pelos Estados-membros da ONU em 1948. Então veja como que foi inspiradora essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E surgiu nesse processo de Revolução Francesa, certo? Bom, essa primeira parte do nosso texto, eu vou parar por aqui, e tem uma segunda parte que eu vou falar sobre o desfecho, tá? Então nós falamos até agora sobre a Assembleia Nacional, né, o período aqui de mudança, e o grande medo, que foi a invasão dos castelos. Falamos sobre a tomada da Bastilha, que foi quando o povo tentou se revoltar e mostrar o seu poder. E no próximo vídeo, nós iremos falar sobre o desfecho dessa história.
o que acontece que leva ao final e quais são as mudanças sociais que ocorrem nesse processo, tá bem? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!